Recording is on. Então vamos lá. Se você interpretar, olha só o erro que todo mundo está cometendo. Pelo menos todos os apegados. Aqui já ninguém mais comete esse erro, né? Ainda bem, né? Olha só, se você, diante de uma circunstância qualquer, você passa a, você passa a interpretar as dificuldades com o ego, o que acontece? É, sempre se enfraquecerá, sempre você se enfraquecerá, mesmo que você enxergue o problema como: "Oh, que legal, bom, né", com orgulho, sei lá o quê, vai estar se enfraquecendo sim. É porque tudo que o ego emana é causa negativa e enfraquecedora. Mas, se nesse mesmo problema, nessa mesma situação, nessa mesma dificuldade, você interpretar as coisas como sendo o você Deus, o que que acontece? O que acontece é o oposto. Todos os problemas, todos os fatos e circunstâncias exteriores simplesmente desaparecerão. Nunca mais existirá. Então, veja só a importância, de calarmos o ego. Você cala o ego, você não enxerga os fatos e os fenômenos, os acontecimentos como dificuldades. Jamais. Por quê? É uma mera questão do instrumento do ego estar ativo. Agora, se você interpretar com essas mesmas dificuldades, com o você Deus, com o você alma, todo o exterior, todos os problemas vão simplesmente ser pulverizado, literalmente, vai desaparecer. Então, vê só a importância e tenha total e sincera gratidão a Deus por todas as oportunidades que Ele está te proporcionando para eliminar esse ego da sua mente. E cada fato ou circunstância que o ego interpreta como bom ou ruim são sim oportunidades de praticar, manter o ego silenciado. Então não perca as oportunidades. A sua vida tem um prazo determinado. Você já veio aqui com um prazo determinado, que esse corpo vai te manter, vai se manter ativo. E é assim, ou você está usando o seu tempo para o ego, e aí você está literalmente perdendo a sua vida, suas oportunidades, ou você está usando o tempo da sua vida para poder praticar e fazer o você alma se manifestar. Então, cada fração de segundo é extremamente importante para a sua vida. Mas não, o pessoal fica aí, vamos fazer isso, vamos fazer... Aqui não pode, né? Mas tem que fazer da forma certa, né? Sempre pensando em Deus como fonte de tudo. E aí você pode estar fazendo o que for, você está conseguindo praticar, silenciando o ego e enxergando tudo como manifestação de Deus. E aí, nada contra, vai passear, vai viajar, sei lá o quê, não tem problema nenhum. O problema é que eles fazem isso para deleitar o ego. O ego sim se fortalecer, vai fortalecer o ego e a própria pessoa que está pensando, que está se divertindo, está se ferrando. E aí não tem sentido nenhum fazer essas coisas. Por quê? Você vai passear para ferrar a sua vida, né? Para ver a ilusão que esse ego causa na vida das pessoas. Então, não perca nenhuma oportunidade, porque cada fato desperdiçado te será cobrado com intensidade dobrada. Vê só, quanto tempo da sua vida você fica praticando e quanto tempo da sua vida você fica entretendo o seu ego, né? Vai ter sim, o tempo que você passar entretendo o seu ego ou sofrendo com o seu ego vai sim ser cobrado
em dobro, porque Deus destrói o seu tempo presente. "Ah, não, Deus é bom", não. Só que tem princípios e regras. O que está acontecendo com a sua vida, com o seu corpo? Hã? Deus está destruindo o seu tempo presente a cada fração de segundo. Ou você acha que você vai viver eternamente? Claro que não, né? Deus está, é, destruindo o seu tempo presente. E o tempo presente está destruindo a sua vida física, a cada fração de segundo também. O seu corpo está sendo destruído, então lembre-se, o tempo é absolutamente sagrado, assim como tudo criado por Deus é sagrado. E o tempo, que corre do jeito que é aqui nessa terceira dimensão, é sim criação de Deus, porque acima, eh, quando você se eleva para o mundo absoluto de Deus, não existe tempo. O tempo passado, o presente e o futuro é uma única coisa só. É uma única coisa só. E viver sem combater o ego no tempo que Deus te conferiu é um ato de menosprezo ao Criador. Meu, Deus te deu a vida, é? Deus te deu esse seu corpo aqui para você alcançar a vitória em cima do ego. Tá, só que Deus te conferiu tudo isso, mas você usa para entreter o ego, ficar egoísta, ganancioso, depressivo, sei lá o quê. É? Isso que você está fazendo é o quê? Você está menosprezando o Criador, você está menosprezando Deus, tá certo? Você está desperdiçando, literalmente jogando no lixo o seu tempo. E o tempo foi Deus que te deu. E está jogando o presente de Deus no lixo. É? E, e quando você perde tempo, é a consagração do ego ante Deus, né? Pois o ego está se deleitando e você literalmente se ferrando. O que é um absurdo a quem é feito à semelhança de Deus. Afinal, se és idêntico a Deus, deveria estar vivendo uma vida divina, e não uma vida ilusória e sofrida. Então, as suas razões ou desculpas para não praticar calar o ego, no eterno tempo presente, com certeza serão as suas lamentações amanhã. Não fique lamentando a sua vida, só porque você não cumpriu com seu dever de calar o ego. E aqueles que zombam de você hoje por estar praticando calar o ego, serão os que ficarão admirando você amanhã, mas eles lá de baixo. É? E mais, os desconfortos, não é desconforto nenhum, né? Mas no começo, para o apegado, parece um grande desconforto temporário em ter que praticar a pura e simples contemplação de Deus. Então, na verdade, os apegados, quando tem que ficar contemplando, praticando, eles se sentem chicoteados. Não é fácil no começo não, né? Todo mundo está apanhando aí. Mas eles se sentem chicoteados. Mas, na verdade, é o ego que está sendo chicoteado. E como você se identifica com o ego, como sendo o ego, você se sente chicoteado. Mas Deus não fica chicoteando o você alma. Ele chicoteia o você ego. Mas a identidade, como se identifica como sendo o ego, passa a achar encontrar esses desconfortos, de Deus estar chicoteando o seu ego. Eh, e depois,
Na verdade, o que Deus quer é separar o você ego ilusório do você alma real e divino. Simplesmente isso que Deus quer. É por isso que ele fica chicoteando o ego para ver se separa o você ilusório do você alma real e divino. E a melhor forma, é praticar pura contemplação. Você cala o ego e faz com que o você alma passe a se manifestar. Separou, tem que separar a ilusão do ego com a realidade divina da alma e de Deus. E aí sim, você vai conseguir, o eterno conforto e a plena felicidade. Mas, nessa era dessa maldade humana, tantas coisas acontecendo, tome cuidado, hein, até 2030, hein. É nessa era da maldade humana que a sua iluminação é alcançada facilmente. Não existe época melhor. A gente já falou 1000 vezes aqui. Por que que é a melhor época para se iluminar, para se divinizar, para se tornar um verdadeiro sábio, é? Porque basta a pura e sincera contemplação, tudo como vontade de Deus, nocauteando assim o ego. É apenas isso para se iluminar. Não tem que fazer mais nada, é só ficar observando. Isso aqui é o quê? É que nem os outros sábios, os outros iluminados, que demoraram dezenas e dezenas, muitos demoraram dezenas de anos. É? Então, você pode se iluminar, na verdade, num piscar de olhos, apesar que é possível, mas, geralmente é passo a passo. E essa pequena prática sincera te recompensará com grandes benefícios divinos, mas não deves praticar pelos benefícios, né. "Ah, eu vou praticar porque falou que aí eu fico feliz, plenamente feliz". Não, não é para praticar dessa forma, é simplesmente calar o ego e ponto final. O resto é Deus quem dá. E sim, pelas mudanças da falsa identidade para o real. Pratique para eliminar essa falsidade do ego para assumir a, a real natureza divina. E diferentemente do ego, que é ávido por resultados materiais e mesquinhos, Deus sabe da sua capacidade mental e espiritual. Deus sabe da sua capacidade, da sua força de poder praticar. Deus sabe, dessa sua força e vai proporcionar cada oportunidade de praticar de acordo com as suas necessidades mentais e espirituais. Então, se Deus cria um fato, uma ocorrência na sua vida, não, ele sabe, que você precisa desse fato nessa intensidade, nessa hora, nesse local, tudo, absolutamente perfeito. Então, Deus sabe das suas necessidades e ele dá de acordo. Então, não fique fugindo, é, das suas das suas, mas das suas fraquezas. Tem que sim enfrentar e simplesmente encarar como vontade de Deus. Então, vá praticando conforme as sequências e os pesos dados por Deus em cada fato, em cada circunstância da sua vida. Tem que ir praticando, paulatinamente, não deixe escapar nada. Vai praticando. "Ah, não consegui, fiquei negativo", não tem problema. Não pode parar de praticar. E calar o ego é o princípio de Deus que não poderá ser deixado para trás. Se você tentar fugir dessa prática, desse princípio que você precisa cumprir, que é calar o Deus, Deus não vai deixar passar em branco. Muito pelo contrário. Você vai receber um uma nova um novo fato com
juros e correção por não ter cumprido na primeira, né. Mas os apegados não percebem que esse princípio de calar o ego, eh, querem e têm pressa em serem felizes. Todo apegado, ele quer ser feliz rapidamente. Sonha, corre, se esforça para cumprir e alcançar seus desejos e objetivos. Quando, é, não se pode ter essa pressa. Por quê? Porque você não cumpriu com o seu dever, que é calar o ego. Cale o ego e tudo começará a ser, te dado automaticamente, será acrescido. Conforme você vai praticando calar o ego, nesse ponto você vai começar a receber os benefícios dados por Deus. Então lembre-se, ninguém pode impedir o que vai acontecer. Ninguém vai impedir. Você não consegue, ninguém vai impedir. Eh, então, como ninguém manda nas vontades de Deus, ninguém pode impedir, porque tudo que acontece é vontade de Deus. Então, apenas se submeta às vontades de Deus com o ego calado, simplesmente isso. Confie em Deus e descobrirás que Deus te protegeu contra o ego e cuidou de absolutamente tudo na sua vida. É, olha, tem que parar com esse péssimo pensamento de que é você que está cuidando da sua vida, você que está cuidando dos filhos, da família, você que está cuidando do trabalho, você que está cuidando das finanças, etc. É, nada, nada acontece contra as vontades de Deus. Então, quem é que está cuidando? É Deus. É. Você achar que você que está cuidando é assim, é é arrogância mais do que, sei lá, é uma gigantesca arrogância, é uma gigantesca falta de humildade. Deus está fazendo tudo por você e você acha que você que está fazendo. Não, isso é uma contrariedade total. Por isso que fica fica nesse estado do ego, né, estressado, orgulhoso, arrogante, convencido, e sem gratidão para Deus, né. Então pratique diariamente, pois não há nenhum dia que você não tenha essa oportunidade, todo dia você tem. Mas deixando de praticar hoje, o amanhã nunca será melhor com o ego, que te faz pensar, sonhar e querer, tá certo? Então tem que praticar. Ademais, ninguém pode viver sem Deus, nem mesmo os ateus vivem sem Deus. Não, o ser ateu é a maior ignorância que o ser humano pode chegar, né. Afinal, o você alma tem por natureza o próprio Deus. Então, o ateu, por acaso, não tem alma? É claro que tem. Então, ele tem Deus dentro de si. Não existe um único ateu que não tenha amor por alguma coisa. Amor apegado, mas tem. É, amor fake, apegado, mas tem. Então, ele tem Deus dentro de si. Mas, sendo esse ego anti-Deus, o apegado pensa que pode viver sem Deus, quando ninguém pode mudar a sua natureza idêntica ao Criador. Ninguém pode, muito menos esses ateus. Eu acho que não realmente ateu raiz, não deve existir, porque não tem como. S A natureza dele é Deus, é a alma, então não tem como fugir disso. Mas os apegados pensam que pode viver sem Deus, tanto é que sobrepõem as suas vontades acima das vontades de Deus, o que é um total, descontrole da vida. E, claro, se você sobrepor as suas vontades acima das vontades de Deus, eh, conseguiu fazer exatamente a inversão da sua vida.
um ser divino se tornando num ser absolutamente ignorante e sofredor. Portanto, pratique a simples contemplação e serás eternamente feliz. O que você tem que fazer é proteger os seus valores feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso, não existem tentativas de calar o ego erradas. Toda tentativa de calar o ego é, sim, um grande benefício para você. Mas, muitas vezes, a ansiedade de querer mudar acha que não está mudando absolutamente nada. Mas a cada tentativa, as suas intenções de calar o ego se fortalecem e logo o ego será dominado. Além do que, as oportunidades das práticas nunca te esperam. Se você tem uma oportunidade de praticar, elas nunca vão esperar. é. Então, não espere e nem percam essas oportunidades de enfraquecer e eliminar o seu único inimigo fictício, que é o ego. E depois, o ego Caiu. Tava indo e voltando, né? Aí acabou caindo. Aqui tava normal, daí de repente saiu. Agora entrou. Entrou. Então, o ego é que nem uma pedra no sapato. Você já andou com uma pedra no sapato? Eu já. É um bruta de um desconforto, não é não? Nossa, um desconforto, pode ser uma pedrinha de nada, um total desconforto. Meu, enquanto você tem essa pedrinha do ego, a vida é a mesma coisa, um desconforto total. Fica lá incomodando e, e não te deixa tranquilidade, não te tira a sua paz, tira a sua paciência, fica lá incomodado e aí o que acontece? O que acontece? É? O que acontece é o seguinte: quando o ego está te incomodando, você fica super concentrado na pedra, não é isso? Fica Sim. lá, dá, dá um passo, já incomoda, já dá outro, aí você fica concentrado no próprio ego que está te incomodando. É por isso que tem que fazer a prática correta. Se a pedra do ego está te incomodando, meu, tira a concentração. Tira a concentração disso que está te incomodando, que é o ego, os fatos, os fenômenos, as circunstâncias, entre aspas, ruins, que o ego que acha que é ruim. Então tem que simplesmente ficar contemplando a pedra do ego. A pedrinha no sapato tem que tirar, né? Também. Certeza. Mas o ego, como não tem matéria, simplesmente fica contemplando. Mas tira a sua atenção sobre o ego. E aí ele para de incomodar. Então, isso significa o quê? Simplesmente contemplar. Você tirou a sua atenção sobre a pedra do ego. Pronto, acabou. A pedra do ego sumiu. E é isso que a gente tem que fazer e alcançar. É? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, arigatoi. Arigato.